A gente cresce conectado e aprende com a internet, mas será que os nossos desejos também são construídos por essas plataformas digitais? É uma geração que nunca viveu sem Wi-Fi, sem rede social, que é formada pelo algoritmo. Mas hoje o papo não é sobre tecnologia, e sim o que as mídias estão fazendo com o tempo de ser criança. Bem-vindos ao videocast Por Trás das Telas Relações Digitais, da disciplina de Comunicação e Psicologia. A gente queria começar essa conversa mostrando uma imagem, que talvez vocês já tenham visto em algum lugar ou até mesmo tenham vivido dependendo da idade. Em 2023, surgiu um fenômeno nas redes sociais chamado Sephora Girls ou Sephora Kids, que nada mais eram do que meninas de 9, 10, 12 anos que começaram a frequentar e fazer compras em lojas de cosméticos com produtos como retinol, sérum anti-idade ou ácido hialurônico, que são claramente voltados para o público adulto. E aí surge uma questão. Quem ou o que está sendo responsável pela construção desse desejo em crianças tão jovens? Hoje a gente fala sobre adultização na era digital, como as redes e os algoritmos têm acelerado processos que eram para acontecer no período da infância. Consumo, identidade, vigilância e pertencimento. Tudo isso baseado nos estudos de Pierre Bourdieu e também da nossa querida doutora e escritora Renata Tomás, que está aqui com a gente para falar sobre o campo de pesquisa dela, que é central nesse debate. A Renata é pesquisadora em comunicação e cultura digital, com foco em infância, subjetividade e mídia. Autora de Da Negação da Infância à Invenção dos Twins, livro que vai guiar a nossa conversa aqui. Renata, muito obrigada por estar aqui. Você faz esse campo de pesquisa há muito tempo. Eu queria saber se você ainda se surpreende com essas novas notícias que saem. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, Elá? Tudo bem, Vitória? Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Ao mesmo tempo que a gente vê muito mais do mesmo, né? Parece que não tem muita coisa nova, eu acho que eu me surpreendo, sim, com essa capacidade das pessoas expor a vida delas nas redes. E no caso de quando a gente fala de crianças, de adolescentes, né? No caso de pais e mães expondo seus filhos. Eu acho que eu ainda fico surpresa quando eu vejo as pessoas mostrando o quarto delas, o que elas fazem na escola, como é que elas aproveitaram o aniversário, uma viagem que foi em família que deveria ser íntima, uma prática como essa, né? Quer dizer, que é uma coisa privada, né? Lá que a gente faz no quarto, no banheiro, e tá lá exposto. Então, acho que isso ainda me surpreende. Acho que tem uma coisa que é até um debate que começou a ser levantado, que é sobre mostrar o uniforme de criança nas redes sociais. É uma coisa que a gente via com muita constância e acho que hoje vem sendo mais conscientizado, né, entre os pais responsáveis. Exatamente, por uma questão de segurança, né? Quer dizer, você já sabe o nome da criança, a cidade da criança, onde a criança estuda, quer dizer, ela acaba ficando mais vulnerável, né? Então, eu concordo com você. Acho que as pessoas estão discutindo um pouco mais e olhando para isso de uma forma um pouquinho mais crítica, né? Sim. Por muito tempo, as crianças aprendiam a ser crianças dentro das referências clássicas, como escola, família e amigos. E hoje a gente tem esse algoritmo que observa tudo que a gente faz, onde a gente clica, tá sempre muito ativo ali e acaba retornando pra gente um espelho ali das nossas atividades e de tudo que a gente produziu ali dentro. Não, e o que esse espelho devolve para uma criança de 9, 10 anos, né? Porque ensina que ela precisa consumir para existir e precisa aparecer nas mídias para de fato pertencer. Conecta muito com o que o Bourdieu fala, que o consumo vai muito além do produto. É um sistema de classificação social. O gosto ele é construído, ele não é algo que vem da criança, que é individual. E nas redes, então, ganha muito mais velocidade e força, né? Porque a inclusão e a exclusão, para quem ainda está em formação, é muito mais forte. E a gente queria saber de você, se você acha que essa distinção é mais intensa para essa geração que vem agora com o TikTok, o Instagram, do que as gerações anteriores. Eu não sei se ela é mais intensa, mas ela certamente é diferente. Eu super concordo com essa perspectiva, né, de usar o trabalho do Bourdieu sobre distinção para poder olhar para um fenômeno como esse, né, mas a rigor todo mundo está produzindo processos de distinção, né? Tudo que a gente faz de alguma forma está ajudando a gente a se distinguir, ou seja, se colocar como um indivíduo único, singular, né? A gente faz isso nos diferentes ambientes onde a gente está. Tem um outro pesquisador mais recente, que é um filósofo e um sociólogo também, chamado Axel Honneth, e ele é do que a gente chama da teoria do reconhecimento.
Então, dialoga um pouquinho com o que o Bourdieu está falando, né? Então, ele diz que a gente, nas nossas interações, nas nossas relações, a gente está muito preocupado também, né, para se constituir como indivíduo, como um sujeito na sociedade, em produzir reconhecimento mútuo. E isso passa pelos nossos pares. Então, acho que ajuda a gente a compreender esse tipo de fenômeno. Quer dizer, você tem crianças que estão buscando, de alguma forma, um tipo de reconhecimento, validada muitas vezes entre os pares. Então, né, é uma mostrando para outra, uma contando para outra, e ganhando, de alguma maneira, um tipo de reconhecimento, um tipo de validação social, né, a partir de uma ideia de que ela, neste caso, sabe cuidar da sua pele. Uma coisa que você falou agora, né, dos pares, acho que é muito importante a gente também ressaltar aqui sobre como as crianças estão nesse ciclo de elas serem as influências e elas serem os influenciados. Então, elas estarem nesses dois papéis centrais, né? Porque hoje uma criança de 12 anos apresenta um papel de influenciador dentro das redes sociais. E os seguidores dela também são crianças, às vezes um pouco mais novos ou até da mesma idade. Então, acaba sendo, né, essa situação ali de uma identificação, de realmente ter os pares ali dentro dessas plataformas, delas quererem, de fato, se conectar mais, né? Não é... É uma coisa que, numa das minhas pesquisas, eu ouvia das crianças, não é o que eu vou ser quando crescer, é o que eu posso ser hoje. Então, elas entendiam que elas estavam construindo um tipo de relação ali com seus pares, sendo admiradas, seguidas, elogiadas, muitas vezes também criticadas, né, obviamente. Mas esse tipo de relação fazia com que elas se sentissem alguém antes de crescer, né? Então, é nesse sentido, eu consigo estabelecer essa relação de influência. Acho que antes essa dinâmica só era vista quando você pensava em atores e atrizes mirins, né? Não era tão forte quanto hoje. Você não conseguia se visualizar. Você não imaginava uma criança, o que você falou, todas as vezes que você perguntava era o que você quer ser no futuro. Hoje você pergunta para uma criança o que você está fazendo, dificilmente ela vai falar, estou estudando, eu estou gravando vídeo, eu estou postando no TikTok. Então, realmente, essa antecipação vem muito forte, né? É permitida, né? Quer dizer, não é a tecnologia que determina isso, mas ela dá condições para as crianças pensarem dessa forma, a despeito de a maioria, obviamente, não concretizar isso, né? Mas pensar, se imaginar nesse lugar. Não, isso conecta também com o seu estudo sobre os twins, que são crianças que ainda não são adolescentes, estão aí nesse meio intermediário, mas já se comportam como adultos, né? E a identidade e a lógica de consumo também. E a gente queria que você explicasse pra gente um pouquinho mais sobre o que está por trás desse conceito e as diferenças que você já vem vendo nesses jovens desde a época que você explicou esse conceito até os dias atuais. O Twins é um termo que vai ser criado no âmbito da mídia, né, da mídia dos Estados Unidos, mais especificamente. Ele vai sair de uma preposição em inglês, que é o between. É uma preposição que diz entre uma coisa e outra, e a ideia é que essa criança esse menino, essa menina está entre a infância e entre a adolescência, está se construindo. E essa posição de entre uma coisa e outra, ela traz não sei se um certo dilema, mas que assim, eu tô deixando de ser o que eu era, mas eu ainda não sou o que eu vou ser. Então, eu tô nesse movimento, né? E aí, o que vai garantir essa passagem, essa transição, né? De eu ser realmente quem eu sou? É a minha capacidade de mobilizar símbolos, signos, sentidos, significados. E nesse sentido, os twins são esses meninos e meninas que fazem isso a partir muito do consumo. Então, o consumo de roupa, o consumo, no caso de meninas, né, de cosmético, de sapato, de acessório, mas também o consumo cultural, de filme, de revista, de quadrinho, de cinema. Quer dizer, o consumo ele vai ajudar a fazer essa transição, né? Vai ajudar a dar uma coerência simbólica, um sentido para esse lugar e para essa construção. Vão ter, assim, aquele tipo de roupa básico, entende? Que vai me identificar. Neste caso, nesse fenômeno que vocês estão discutindo, os cosméticos, as lojas
os termos, isso vai me localizar em um lugar. E esse lugar tem significado. E esse significado vai ajudar a constituir essa identidade que elas estão buscando construir. Perfeito. Agora, falando um pouquinho de mediação algorítmica, tem uma pesquisadora que se dedica exatamente a entender o que essa mediação faz com quem cresce ali dentro dessas plataformas. A Helene Strecker, doutoranda de comunicação pela UFRJ, pesquisa desde 2019 os efeitos algorítmicos sobre a subjetividade. A gente vai ver um pouquinho agora o que ela tem a dizer sobre o que acontece quando as decisões e referências passam a ser mediadas pelas plataformas digitais desde a infância. No caso de crianças e adolescentes que estão desde muito cedo imersas no mundo digital, o que acontece é que a mediação algorítmica ela se tornou muito mais intensa e muito mais naturalizada. Então, diferente de um mundo em que a gente ia numa locadora escolher um filme, ou que a gente, algum amigo ou familiar recomendava um livro para a gente ler, recomendava uma música, hoje em dia, quase que todas essas escolhas que a gente faz na nossa vida sobre o que a gente vai consumir estão sendo atravessadas pelo algoritmo. E por mais que a gente nunca tenha tido tantas opções, tantas coisas que a gente pode assistir, que a gente pode escutar, é como se a gente tivesse um catálogo inteiro à nossa disposição, a gente também vê que as pessoas elas são logo enquadradas dentro de perfis, dentro de nichos estéticos, dentro de bolhas, onde existe um padrão de consumo muito homogêneo. Assim. Os jovens também acabam se tornando cada vez mais suscetíveis e influenciáveis a certas trends e tendências e padrões estéticos do momento. Acho que o vídeo da Helena fala muito sobre o que a gente estava comentando aqui anteriormente, sobre esses parâmetros, né, que as pessoas, essas crianças principalmente, acabam adotando para estarem ali, serem pertencentes, mas acho que traz uma coisa também que é muito importante, que é sobre como elas acabam caindo em filtros, né, que a gente chama de filtro bolha, mas como essas crianças acabam perdendo essas possibilidades de conhecerem outras coisas. Um exemplo que ela traz ali, que é o da própria locadora. Você ia atrás, você buscava. Hoje a Netflix já te dá ali, as plataformas já dão pra você o que você vai assistir. E eu acho que essa interferência na infância, ela é muito mais cruel do que na vida adulta, quando você já formou, de certa forma, a sua personalidade, né? Essa formação hoje, ela passa pelas redes sociais. Voltando ao caso que abriu o episódio, como as Sephora Girls, com Bourdieu e o conceito dos twins em mente, agora a gente consegue olhar pra ele de outro jeito, né, Vi? Com certeza. Eu acho que a gente parte de uma perspectiva de que tudo isso não é sobre o produto em si, mas sobre essa aceitação que a gente comentou também. Mas eu acho que existe uma mediação aí que faz com que a vida adulta hoje chegue muito mais rápido quando a gente fala desse conceito do meio termo, do between. Acho que a gente, antigamente, ele funcionava mais voltando para a infância do que acelerado como ele está hoje. E eu queria saber como é que você vê essa questão dessa aceleração, de você, enquanto está no meio, o meio hoje, esse parâmetro, né, é muito mais pro adulto do que, de fato, pro infantil. Tem uma antropóloga, trabalho de uma antropóloga, que é a Mary Douglas, que ela produziu, a partir da obra dela, um trabalho chamado Mundo dos Bens. E nessa pesquisa ela vai defender como que o consumo, como que os bens, aquilo que a gente tem, ajuda a gente a construir uma narrativa que, por sua vez, ajuda a gente a fazer rituais. Então, os bens como rituais. E os rituais, eles são dinâmicas de passagem. Então, só estou trazendo porque ajuda a gente a ver essa ideia da transição, né? De um meio. Eu estou num meio para ser alguma coisa. Então, também é um outro conceito que ajuda a gente a olhar para isso, para esse movimento, e pensar como é que a internet e essas mídias sociais, no caso o TikTok, essas trends e tudo mais, como é que elas funcionam como um elemento simbólico também alimentando essas narrativas, né? Então, não são bens concretos, bens de consumo, mas eles, de alguma forma, ajudam a promover, neste caso, nesse fenômeno, né, o acesso a esses bens de consumo que vão ajudar essas meninas a pensar, a fazer essa narrativa. E aí, o modo como essas plataformas estão organizadas, como a Helena mostrou,
né, uma organização algorítmica, coloca, por sua vez, as crianças nesses grupos, nesses clusters, né? De modo que elas vão, eu não vou dizer se afundando, mas elas vão se restringindo a esse tipo de consumo, de dinâmica, né? De cotidiano. E a vida vai ficando restrita àquilo, né? Então, a questão, né? A gente não está problematizando o simples consumo de um bem, mas o lugar desse bem na construção da experiência da infância. Então, acho que é isso que você está problematizando, né? Assim, essa aceleração. Como é que, entrando nesse movimento, entrando nessa dinâmica, eu vou... Ou essas crianças, né, e particularmente essas meninas, elas vão colonizando o tempo da infância com essas práticas, restringindo a prática, né? Quer dizer, deixando muitas vezes de viver outras, porque acabam sendo cada vez mais capturadas pelo algoritmo com o mesmo conteúdo, com a mesma dinâmica, mais do mesmo, né? E deixando de viver outras coisas. Eu sinto um pouco que existe um momento que essa virada, né, da pré-adolescência ali para adolescência, realmente com os 10, 12 anos, que você começa a ter essa procura dentro das redes sociais por conteúdos, às vezes, um pouco mais jovens, adultos. Só que a partir do momento que você faz a primeira procura, aquilo ali acelera. Não às vezes não era nem a própria criança que estava querendo consumir aquilo ali, mas chega para ela de uma forma tão intensa que faz com que aquele consumo vire, de fato, algo que ela nem percebeu. Que esse desejo, né, apareceu ali de uma maneira quase que imperceptível, com produtos, influenciadores, mostrando aquilo ali de uma forma muito acessível. E aí uma coisa que talvez nem fosse, de fato, importante para aquela criança, acaba se tornando, por conta dessa massificação que vem, às vezes, por uma pesquisa. Sem dúvida. Tem uma coisa que eu comecei a observar mais recentemente, que me veio à mente agora, com essa sua fala, que é, no TikTok especificamente, a gente sabe que o algoritmo, ele é voltado aos interesses, né, aos assuntos, aos tópicos, e não à rede daquele, né, do usuário, do indivíduo daquele perfil. Isso faz com que essa sensação de que eu conheço muito aumente. Então, o adulto, não é só com a criança, né, obviamente, mas a criança, ela está ali recebendo cada vez mais o mesmo interesse. E isso já deve ter acontecido com vocês. Você começa a ler tanto aquilo que é igual que você começa a achar o quê? Que você conhece muito sobre aquilo. Né? Olha, eu já sei tanto, nossa, eu já vi, eu já domino. Te dá uma sensação de obviedade do mundo, né? É como se eu conhecesse aquilo. Essa sensação de que eu já vi tudo, de que eu já conheci tudo, também atrapalha a gente a olhar para outras coisas. Né? Também atrapalha a gente a conhecer coisas diferentes. Né? Não é só o fato do algoritmo mandando a mesma coisa, é o fato de a gente acabar achando que não tem mais nada para conhecer. E isso impacta a experiência da infância, que é uma experiência que precisa dessa pluralidade, que precisa dessa diversidade para a construção não só da personalidade, mas para a própria visão de mundo, né? E o mais alarmante disso, que foi como você disse, a sensação de saber tudo, as crianças passam a se achar dermatologistas, porque elas começam a comprar esses produtos porque uma influencer consome e vai ver todas as outras consomem também. Então elas já sabem qual que é o produto pra, sei lá, melhorar a pele, pra combater espinha. Crianças que nem sequer têm problemas para pele ou necessidade real, mas elas se sentem especialistas no assunto porque elas acompanham influências que são pares, né, iguais a elas falando sobre. Exatamente. Dito isso, a Helena também traz um dado muito importante sobre esse mecanismo do TikTok, que ele amplifica e retroalimenta isso que a gente discutiu. Vamos ver? Então, eu costumo dizer que o modelo da personalização algorítmica, ele é construído em cima de um paradoxo, assim, porque, por um lado, ele pressupõe que nós somos indivíduos únicos, com desejos próprios, e ele vai tentar entregar recomendações de acordo com os gostos e com os interesses de cada pessoa. É um modelo que se opõe diretamente à cultura de massa, um modelo que ia muito mais no sentido de uma homogeneização. Todo mundo desejava as mesmas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse modelo ele é meio paradoxal, porque ele depende de dados de uma grande quantidade de pessoas, de uma análise de dados em larga escala, que vai buscar padrões, correlações. Então, é um modelo que promete uma super individualização,
mas que ele também leva a uma padronização na medida em que ele vai tentar encontrar padrões de consumo e estimular pessoas a se encaixarem dentro desse padrão. Quando a gente fala, acho que assim, trazendo um pouco do que a Helena trouxe, né, falou agora, dessa sensação de que o que está sendo entregue para você é único. E acaba que não é, né? Geralmente você tem ali os nichos, mas puxando também o que a gente estava tratando, sobre você se achar que você sabe de tudo, que você já está especialista no assunto, você acha que principalmente você é o maior especialista, porque você recebeu aquilo ali, você consumiu. Então, eu sinto que cada vez mais a gente tende, principalmente crianças, a negligenciar certas coisas por acharem que eu já sou especialista nesse assunto, eu sou o que sei mais, e isso afeta até as próprias relações ali de amizade, de construção. Você não quer mais conversar com alguém da sua idade, você sente que você já está tão especialista, que você já tem um poder ali tão único na sua mão, que você acaba querendo mesmo fazer essa transição para uma coisa mais adulta de uma forma muito mais rápida. Por esse sentimento mesmo de saber e sem se sentir único. E a gente separou agora mais uma última fala da Helena sobre um ponto que a gente já vem tocando, que é sobre essa antecipação da vida adulta pelo próprio algoritmo. A lógica algorítmica contribui para uma adultização na medida em que, em outras formas de mídia, como a televisão, as revistas, a própria rádio, tinha uma segmentação muito clara dos conteúdos, assim, uma segmentação etária. Então, haviam conteúdos que eram feitos especificamente para determinados públicos infantis, infanto-juvenis, e existia uma certa preocupação ali do que era apropriado para cada idade. E o que a gente vê com as redes sociais é que essas fronteiras etárias elas foram completamente borradas, assim. Então, o sistema de recomendação e os algoritmos, eles só privilegiam as métricas de engajamento e não critérios pedagógicos ou éticos do que seria apropriado para cada idade. E tem uma dimensão muito importante que a Helena não falou, mas é sobre a vigilância. Porque nas redes a gente não tá só vendo, a gente também tá sendo visto. Os algoritmos, eles monitoram nossa atividade, os nossos likes, até nossos sentimentos por meio desse algoritmo psíquico que a gente já conversou na aula da Ana Bentes. Então, o tempo todo, essa vigilância é distribuída e todo mundo observa todo mundo. Então, Renata, eu gostaria de saber como a visibilidade e a vigilância constante se articulam na sua pesquisa sobre infância. A criança de hoje é mais visível do que nunca, mas também ela é vigiada? Sim, como você mesma falou, tem uma relação direta, né, de visibilidade com vigilância. Quer dizer, quanto mais eu me exponho, mais eu sou vista, né? Quanto mais eu produzo formas de estar visível, mais eu exponho aspectos da minha vida, do meu gosto, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, tem uma relação direta aí. No caso das crianças, tem um caso não, mas uma situação curiosa que eu costumo falar quando eu fiz a pesquisa, o campo, né, a etnografia, é que algumas mães relatavam que as crianças brincavam em casa, mesmo sem estarem sendo gravadas, como se estivessem sendo. Então, elas brincavam, gente, agora eu vou mostrar para vocês a minha boneca nova. Gente, eu tô aqui no banho e vou mostrar para vocês o meu shampoo. Olha que delícia, ele é muito cheiroso. Né? Quer dizer, e eu achava isso muito curioso, porque embora não tivesse uma câmera ali, aquela criança estava demonstrando que ela, potencialmente, ela tem pessoas olhando. Ela estava demonstrando uma identificação, reconhecimento de olhares externos sobre ela. E isso é uma questão problemática, né? Na medida em que você está tendo uma geração que está sendo cada vez acostumada e naturalizando um olhar externo sobre ela, dentro de casa. É só uma brincadeira, não tem nenhuma câmera ali ligada, mas ela pressupõe que poderia haver. A intimidade, ela é um fenômeno moderno. É recente, é uma construção que a gente fez. Mas isso não significa que ela não seja uma construção boa para a gente. A intimidade, a privacidade, ela protege a gente, ela protege as nossas relações. E é importante a gente ensinar para as crianças o valor da privacidade. E entender o valor da privacidade, por exemplo, ajuda uma criança a entender os limites sobre o corpo dela. Quem pode tocar, quem pode ver, quem pode consumir uma imagem dela. Então, são valores importantes. Quando a gente
borra essa fronteira, né, para usar uma expressão que a Helena usou, quando a gente borra essa fronteira do público e do privado, a gente permite que as novas gerações naturalizem essa vigilância. Tudo bem eu ser visto, tudo bem alguém me olhando, tudo bem alguém sabendo da minha vida, tudo bem alguém sabendo o que eu faço, né? E isso afeta a nossa, né, não só a nossa intimidade, mas o próprio modo como a gente está se colocando no mundo. Então, eu penso que eu uso, na verdade, uma expressão até na pesquisa, que é o de que, ao mesmo tempo que as crianças estão ali vendo o mundo por meio do TikTok, do YouTube, enfim, ou de outras plataformas mesmo que vão dar a elas visões de mundo, conteúdo do mundo, conhecer costumes, conhecer novas músicas, quer dizer, como uma janela mesmo, né? Eu uso essa expressão, ao mesmo tempo que é uma janela para o mundo, sendo uma janela, ela funciona nos dois sentidos, né? Sim. Se você está numa janela olhando o que está acontecendo lá fora, quem está lá fora está te vendo também, né? Então, essa experiência, ela permite que a criança esteja olhando o mundo, visibilizando essas coisas, mas ela também está sendo constantemente visibilizada, e isso traz regimes, né, e mecanismos, sim, de vigilância. Eu acho que uma das coisas que mais me levantou, assim, uma questão dentro dessa conversa que a gente está tendo, é que hoje a gente sabe que publicidade infantil é proibida. Só que a partir dessa perspectiva do vigilantismo, eu acho que essa troca pode ser tão ruim ou até pior quanto, porque você não está tendo uma publicidade ali direcionada, mas hoje pouquíssimas crianças não estão dentro das redes sociais. É muito comum, até mesmo abaixo da faixa etária indicada pelo aplicativo. E hoje elas não têm a publicidade voltada, mas ali elas consomem conteúdos e até mesmo publicidades não regulamentadas de forma muito mais massiva. Antes era no intervalo, talvez, do desenho. Hoje, sim, não. É uma frequência muito maior e de uma forma muito mais minuciosa, quase que imperceptível. Eu queria saber, o que você acha? Como é que você vê essa nova forma de publicidade, podemos dizer assim? Acho que acho que se levanta um ponto muito importante, Vitória. Porque é isso, a gente tinha uma noção da publicidade, que era um anúncio pago, num break, né? E hoje a gente fala, existem duas, até mais, né? Mas eu vou citar duas pesquisadoras que eu acho importantes hoje na contemporaneidade, que é a Renata Otton, da Federal de Brasília, da Universidade Federal de Brasília, e a Brenda Guedes, que é da Universidade Federal do Ceará. Elas trabalham com o conceito de comunicação mercadológica, que é justamente tentar enfrentar essa multiplicidade de anúncio. Não é porque eu não assinei um contrato, não recebi um cachê especificamente, que eu não estou fazendo comunicação mercadológica. E que ela, nesse sentido, não é ética, né? Existem muitas formas, pensando no conteúdo audiovisual dessas plataformas, de uma criança inserir uma marca, um produto, um fabricante específico, uma campanha, né? E assim tá produzindo essa comunicação mercadológica que, considerando essas dinâmicas, redunda num outro fenômeno que a gente chama de assédio comercial. Então, esse tipo de fenômeno, ele abre uma porta, né? Ele permite, ou ele se torna um ingrediente para esse tipo de assédio, porque naturaliza a presença da marca, né? Ela consegue se inserir ali no cotidiano da criança, ela consegue se inserir no cotidiano da família e parece que o seu consumo é natural, e não é. Né? Não é porque o algoritmo está ali trabalhando e se organizando para aquele conteúdo chegar a determinadas pessoas, inclusive famílias com crianças e adolescentes. E com esse algoritmo do TikTok, principalmente, o nicho acaba virando tendência, né? Porque, por exemplo, o case da Sephora Girls que a gente trouxe aqui, determinados produtos, determinadas marcas, até mesmo a Sephora como loja, acabam se tornando um modelo aspiracional em que todas as crianças querem consumir para se sentirem pertencentes a esse modelo que os influencers que eles consomem divulgam, né? Então, como é que a gente trabalha com essa questão, tendo em vista o que você falou dos tweets?
Tem uma coisa que eu falei mais atrás sobre projeção, né? Que era uma coisa que a gente via muito distinto antes, que é se identificar e se projetar, né? Então, a criança se projetava, ou seja, ela fazia uma projeção, vou ser professora, ou astronauta, ou atriz, ou cantora, né? Ou médica, ou bióloga, enfim, cabeleireira, né? Ela se projetava em alguém. Mas essa realidade, né, enxergando seus pares, enxergando esse tipo, né, essa mobilização dos produtos que ao mesmo tempo mobiliza sentidos, significados e signos, elas produzem uma identificação. Não é o que eu vou ser, é o que eu posso ser, né? E esse tipo de discurso, ele é muito contundente. E ao mesmo tempo em que ele traz quase que essa segurança de que eu posso ser, ele não oferece de fato as condições para ser. E isso traz, né, uma série de questões para o dia a dia dessas meninas, né, questões muitas vezes emocionais mesmo, né, relacionais, que a gente vê no dia a dia. Então, a gente como sociedade, a gente precisa enfrentar isso de uma maneira crítica, né? A gente precisa também produzir discursos, que eu acho que em alguma medida é o que vocês estão fazendo aqui, que é produzir um debate, produzir uma análise, produzir narrativas que vão ajudar profissionais, famílias e mesmo crianças e adolescentes a olhar para isso de uma maneira mais crítica, entende? Mais reflexiva. A gente precisa também se dirigir às crianças, aos adolescentes e ajudá-los, né? Dar repertório para eles conseguirem olhar para um fenômeno como esse de uma maneira mais crítica. Será mesmo, né, que isso é capaz de me colocar neste lugar? Será mesmo que eu preciso fazer isso para ser parte? Eu acho que tem esse fenômeno em si tem uma terceira parte que a gente não abordou ainda, que são os responsáveis. Porque, querendo ou não, a gente tem ali uma autoridade, a maioria dessas crianças, né, tem seus responsáveis, sejam eles mães, pais ou alguém da família, que às vezes ficam num limbo ali de não deixar consumir, mas às vezes você tira a criança de pertencer a um grupo específico. Então fica naquela situação de, poxa, eu digo não para o meu filho, e aí ele vai ser a única criança do grupo a não ter. Então eu sinto que às vezes também essa questão mais crítica, esse debate também tem que ser feito em relação aos pais, porque não é uma situação fácil. Quando todos, obviamente, existem pais que vão ser negligentes, mas muitos pais que são ali muito atentos à rotina dos seus filhos ficam nessa situação de, poxa, eu vou ser o único que vou dizer não e vou tirar o meu filho de participar, por mais que ainda não seja o momento. Será que eu tiro ele desse grupo? Então eu queria saber também como é que fica a sua perspectiva em relação a essa terceira parte, né? As famílias, né? Acho que tem alguns pontos aí. E aí falo como mãe também, né? Porque sou mãe de um adolescente. Não tem aquela primeira coisa que a gente escuta desde muito tempo atrás, né? Qual é que a mãe fala? Isso não é todo mundo, né? Essa aí é a básica, né? Só aí a gente começa tentando isso. Mostrando para a criança isso, né? A sua individualidade. Porque é um processo muito, muito dialógico, né? Eu quero me distinguir, eu quero produzir distinção, eu quero ser eu mesma, eu quero ter autonomia, mas eu preciso que esse eu que eu estou construindo seja validado pelos meus pares, pelos meus colegas. Então, nesse sentido, eu preciso manusear ali alguns símbolos, algumas coisas que todo mundo está usando para que ele me valide nas escolhas que eu fizer. Então, isso é uma coisa que a gente, como pai, como educador, como mãe, enfim, como família, como sociedade, precisa entender essa tensão, né? Eu quero ser único, mas também não dá para ser único usando termos que os meus pares não reconhecem. Essa é uma coisa. A outra coisa é entender que tipo de mensagem aquela criança está tentando construir e mostrar e ajudá-la a ver se não tem uma outra forma. Quer dizer, só pelo bem, é só pelo consumo que você vai conseguir fazer isso. Quer dizer, você só vai conseguir se constituir alguém, você só vai conseguir se validar no seu grupo se você tiver isso. Né? Será que não tem uma outra forma? Será que você não encontra uma outra forma de você mostrar do que você gosta, seu valor, suas competências, suas especificidades, suas singularidades de outra forma? Né? Trazer a criança para esse diálogo, para essa conversa, né? Ajudar ela a se reconhecer de uma forma mais ampla também.
O que acontece é que muitas vezes as famílias na correria do dia a dia, também na pressa, sem condição de responder essas perguntas e essas necessidades, encontram muito facilmente nos bens, né, nos bens de consumo, essa resposta, né? E aí você acaba ficando também refém. E a última coisa que eu queria falar sobre isso é que a gente tende a sobrecarregar muito as famílias, né? Os pais e as mães com essa responsabilidade. E a lei brasileira, né, a Constituição Brasileira de 88, no seu artigo 227, diz que é dever do Estado, da família e da sociedade como um todo garantir os direitos, né, com prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Então isso mostra, embora esteja falando da garantia de direitos, mostra que essa responsabilidade por formar, educar, cuidar, proteger, orientar crianças e adolescentes não deve recair única e exclusivamente sobre as suas famílias, mas sobre nós, né? Então, de novo, uma conversa como essa, um produto como esse, né, um fórum como esse, está dizendo o seguinte: olha, a gente também é responsável. A gente também tem parte na resposta que vai ser dada. Perfeito. Conectado ao que a Vitória disse, eu acho que existe talvez, ouso dizer, um quarto ponto, que são os pais agora, que são eles que expõem os próprios filhos, não mais apenas como autorização, mas como pessoas que fazem parte do processo, filmando, criando as contas, postando desde a gestação dos próprios filhos. Várias crianças já têm conta no Instagram antes mesmo de nascerem. Bebês de 3 semanas já têm Instagram. Tem pessoas que são vlogadas a vida inteira, desde exposição de boletim, até de fato mostrar como é que é a rotina de penteados, banho, coisas íntimas da criança. O posicionamento continuo mesmo, quando dessa vez não é só o pai que autoriza, mas sim ele que evoca essa presença da criança na rede. São famílias influenciadoras, né? Tem uma pesquisadora chamada Crystal Abedin, e ela investiga isso, né? Ela investiga as famílias influenciadoras. E ela vai falar de vários fenômenos, né? Dos bebês que ficam famosos, né? Algumas famílias, inclusive, criam perfis desde a primeira ultrassom. E é o que você disse, né? Cria-se um arquivo, um álbum da vida daquela pessoa, que ela não escolheu, né? Com fotos que ela não escolheu, com enquadramentos que ela não escolheu, com muitas vezes situações que ela não consentiu. Então essa é uma discussão muito ampla dentro de um fenômeno que a gente chama de sharenting, né? Então você tem famílias influenciadoras no contexto do fenômeno do sharenting, que é esse compartilhamento das imagens dos seus filhos, das suas filhas, e que traz questões éticas de modo amplo e às vezes jurídicas. No caso do Brasil, hoje, a gente tem um marco regulatório, uma lei, que é o ECA Digital, que exige hoje, né, das plataformas subirem conteúdos com crianças apenas sob autorização judicial quando esse conteúdo é patrocinado ou monetizado. Então, a gente vê, né, um passo importante da legislação brasileira em regrar a atividade dessas famílias, desses pais, né, que antes pegavam o conteúdo, estou gravando aqui, todo mundo está gostando muito do meu filho, da minha filha, agora recebi um convite para poder fazer uma publi, aí a criança está aqui segurando um produto, já virou garoto propaganda. Quer dizer, era uma coisa que ficava muito difícil de você regulamentar, organizar, fiscalizar, porque dentro da casa da criança, junto com a família dela, como é que você faz? Como é que você entra lá? Uma coisa é você fiscalizar dentro de um estúdio, outra coisa é fiscalizar dentro da casa. E aí agora, tendo uma lei que exige que as plataformas dizem, ok, você vai fazer dentro da sua casa, mas você vai passar por um juiz antes que vai definir em que termos esse conteúdo vai ser feito. Então, acho que a gente avançou. Acho não, tenho certeza que a gente avançou muito no contexto brasileiro com a aprovação dessa lei que incide e que toca nesse fenômeno que você citou. Perfeito. Então, juntando tudo que a gente discutiu hoje, o que parece claramente é que não é um problema isolado. É todo um ecossistema cheio de minúcias e problemáticas. Logo, o Bourdieu explica por que consumir como único pertencimento, a Renata mostra como a infância foi reconfigurada pelo mercado para entrar nesse sistema mais cedo, e a Helena mostra o palco onde tudo acontece, que é a mediação algorítmica e a vigilância digital. Um ambiente onde você existe para ser visto e onde a criança aprende a se construir sob os olhos dos outros. Acho que
tendo uma perspectiva geral, fica difícil agora para as pessoas conseguirem olhar para esse feed dessas crianças da mesma forma. Acho que fica um alerta aí tanto para os pais responsáveis quanto para as próprias crianças, que muitas das vezes já estão consumindo alguns desses conteúdos, e isso serve, acho que, como um alerta para que elas também entendam ali o que elas estão consumindo e tenham consciência ali do tipo, tanto do que vão produzir, quanto do que vão consumir dentro das redes sociais. Talvez o problema não seja crescer conectado em meio às tecnologias, como a Renata falou, mas sim estar na internet sem supervisão, se comparando constantemente às outras crianças influenciadoras, sem meios que de fato garantam a segurança da criança naquela mídia social. Quando a internet acelera a infância, a gente precisa desacelerar a conversa. Obrigada, Renata, por ter aceitado participar aqui com a gente. Foi super especial ter a sua presença. Foi um prazer. E para vocês que estão assistindo e quiserem acompanhar o podcast Por Trás das Telas, vão ter novos episódios disponíveis. Até mais.